Adriano Rubens, boa noite, Nicola. Fala do meu Corinthians se tem jogador para chegar. Adriano, houve uma promessa feita ao Dorival Júnior de que pelo menos 3 jogadores seriam contratados para a janela da metade do ano. Um zagueiro de preferência para ser titular, um jogador de velocidade para o ataque e eventualmente mais um jogador que ele entendesse que houvesse a necessidade. Esse acordo foi feito com alguém que já não está mais no Corinthians, com o presidente Augusto Melo. Então imagino que isso possa talvez mudar. Até porque o novo presidente, na teoria, fica só até agosto, quando deve ser convocada uma reunião entre os sócios para referendar o impeachment. Deixa eu até contar um bastidor, é uma coisa rápida, mas importante. Na última segunda-feira, o Augusto Melo foi afastado, né? Para que esse afastamento se torne efetivo e o Augusto sofra o impeachment, há necessidade da convocação dos sócios e da aprovação dos sócios em relação a isso. Na teoria, você aprovou entre os membros do conselho na segunda-feira essa questão, você, durante a semana, você convoca uma votação entre os sócios o mais rápido possível, né, para que o processo ande. Essa votação aconteceu no Conselho Deliberativo, aconteceu no dia 26 de maio. Eu escutei que a reunião entre os sócios, que a votação entre os sócios deve ficar para agosto. Eu falei, mas qual é a lógica? Ah, não, porque julho tem férias. Eu falei, férias para quem? A gente está lidando com estudantes, porque quem tem férias em julho é estudante. Sócio do clube não tem férias. E mais, tem o mês inteiro de junho. Por que você está falando de julho? A pessoa não, a ideia é deixar essa votação para agosto. E no primeiro momento eu confesso que eu não entendi, depois é que eu fui entender. Os caras querem ficar no poder, né? Você entendeu? Vai que você convoca essa assembleia, os sócios de fato efetivam o impeachment, mas aí há necessidade de convocação de uma eleição para presidente. E aí ninguém sabe quem vai ser candidato, quem vai ser o escolhido. Então, para mim, está muito claro que os caras estão adiando essa votação para que eles possam curtir um pouco a gestão do Corinthians, né? Isso, Nicola, boa noite. E esse papo de Garro no Flamengo? Danilo, loucura total, loucura total, loucura total. Não tem nenhuma lógica de o Corinthians se desfazer do seu principal jogador para reforçar um adversário. É o tipo de coisa que hoje não cabe. Ah, Nicola, mas o Corinthians precisa de dinheiro. Precisa, mas eventualmente, se estiver muito apertado, vai vender o Yuri Alberto para um clube de fora, vai vender o Breno Bidon para a Europa. Imaginar esse tipo de negócio envolvendo o Corinthians. Vamos lá. O Osmar Stabile acabou de sentar na cadeira de presidente. O que o Osmar Stabile quer? Ele quer ter uma gestão minimamente tranquila durante esse período de transição até a votação entre os sócios, para que ele tenha a chance de se candidatar e se eleger para completar o mandato do Augusto. Qual é a chance de Osmar Stabile conseguir se eleger presidente se nesse curto período de 1 mês e meio, 2 à frente do clube, ele vendeu o principal jogador do time para o Flamengo? Aí fica difícil, né? Então, é o tipo da coisa, Danilo, que eu não boto nenhuma fé. Nenhuma fé. Até porque o Galo, para ser vendido, vai custar 15, 16, 18, 20 milhões de euros. Antes, deixa eu só explicar ou contar sobre um acontecimento dessa sexta-feira. Fabinho Soldado, diretor executivo de futebol do Corinthians, decidiu permanecer no timão. Ele recebeu uma sondagem do Santos, o Peixe busca um executivo de futebol para o lugar do Pedro Martins, mas não houve acordo, tá? Antes de tomar a decisão, o Fabinho ainda consultou o pessoal da nova diretoria do Corinthians. Você sabe que na última segunda-feira o Augusto Melo foi afastado e a partir daí assumiu um novo presidente, que é meio que um interino, o Osmar Stabile. E o Fabinho fez chegar ao Osmar a dúvida, e aí? Vocês estão comigo? O projeto está mantido? Corra algum risco? Não, fica tranquilo, o futebol está blindado, você quem vai tocar o futebol, como já era, a gente confia no seu trabalho, não vamos mexer no futebol. Diante dessa resposta, o Fabinho entendeu que o melhor seria rejeitar a sondagem / interesse do Santos e o Fabinho descartou qualquer possibilidade de se mudar para o Peixe. O Mundo Coruja está por aqui pedindo para falar sobre Roger Guedes. Guedes deu uma entrevista ao André Hernan para responder a respeito do futuro, para admitir que quando voltar ao Brasil vai dar prioridade para o Corinthians, que foi muito feliz, embora tenha faltado títulos. Ele até chegou a se escalar num ataque formado por ele, Yuri Alberto e Memphis Depay. A grande questão é como tirar o Roger Guedes do Al Rayyan agora, levando em consideração que ele é o melhor jogador do futebol no Catar.
Para o Al Rayyan negociar um jogador desse tamanho, só mediante compensação financeira e das grandes, né? Ele havia sido comprado por 10 milhões de euros. Então, para tirá-lo de lá, certamente no mínimo 10 milhões de euros. O Corinthians não tem essa grana. E pior do que isso, tem a questão do salário. O Roger ganha 5 milhões de reais por mês por lá. Acho que vai haver a necessidade de esperar mais um pouquinho antes da volta do atacante, tá bom? Mandei mensagem aqui para uma pessoa do Corinthians para perguntar se o Corinthians pagou a parcela do Profut hoje. Salve, foi paga a parcela. Então, esse é um problema a menos que o Corinthians tem para resolver. O Osmar Stabile assumiu na terça-feira, admitindo que estava muito preocupado com a falta de dinheiro e com a necessidade de quitar até essa sexta-feira a parcela do Profut. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, o que já mudou desde a saída de Augusto Melo. O presidente foi afastado após reunião do Conselho Deliberativo na noite dessa segunda-feira. Por ampla maioria, o Conselho Deliberativo decidiu afastar o presidente, que deve sofrer o impeachment assim que os sócios votarem sobre o tema. Pois bem, ainda na noite dessa segunda-feira, Osmar Stabile, que era o primeiro vice-presidente, assumiu de forma interina a presidência do Corinthians. E a partir dessa terça-feira, é ele quem responde em relação a tudo no timão. E uma série de mudanças já começaram a acontecer. Todos os diretores estatutários foram demitidos. Também sobrou para alguns funcionários de confiança, como por exemplo o superintendente de comunicação Thiago Maranhão. Outros também estão sendo desligados ao longo do dia. Os nomes devem ser revelados nas próximas horas. A ideia é acabar com quaisquer pessoas da confiança do Augusto Melo. A estimativa e expectativa é de que o Augusto nunca mais volte a dirigir ou ocupar cargo nenhum dentro do clube. Por conta disso, todas as pessoas próximas a ele devem ser desligadas. A questão é que o Augusto contratou mais de 100 pessoas para os mais diversos cargos desde que se tornou presidente em janeiro do ano passado. Até por isso, esse processo de demissão em massa vai demorar mais alguns dias. O Osmar Stabile, novo presidente, convocou uma entrevista e demonstrou serenidade, admitindo enorme dificuldade financeira. Ele contou que não há dinheiro para absolutamente nada. Dá uma olhada nessa frase. Se precisarmos pagar alguma coisa hoje, não tem dinheiro. Fui lá no caixa e perguntei onde é que está o dinheiro e a resposta foi: não tem. Então, uma das primeiras missões em meio às demissões é buscar receitas, até porque o Corinthians tem uma série de contas para pagar. O Stabile ainda afirmou que cogita, estuda a volta de Vinícius Manfredi, que atuou como superintendente de marketing na temporada passada e fez bons serviços prestados, colocando mais de 220 milhões de reais no caixa do clube com o departamento de marketing. E você, que pensa sobre essas primeiras mexidas e mudanças no Corinthians pós Augusto Melo, já usa o espaço para comentar e para deixar sua opinião? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.